A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor está liberando neste dia e também compartilhe para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor me levou lá em 1 Reis, no capítulo 9, no versículo 4 em específico. Ali o Senhor está falando para Salomão, este que ia, suceder o reinado do seu pai, Davi, né? E neste versículo em específico, o Senhor está falando para Salomão de que ele deveria ser um homem de coração íntegro, andar assim como o seu pai Davi andou. Mas presta atenção nisso, irmãos, isso daqui é um dos pontos que o Senhor está falando, está liberando nesta palavra de hoje. Quando o Senhor fala isso para Salomão, o Senhor não estava querendo comparar Salomão com Davi. Porque embora Salomão estava ali sucedendo o reinado de Davi, o Senhor sabe muito bem que cada um de nós, somos específicos, e ainda que alguém esteja sucedendo algo de outra pessoa que veio antes, ele não é aquela outra pessoa. O Senhor sabe muito bem disso, irmãos. E também era outros tempos do Senhor que Salomão assim ia começar a viver. Então, quando o Senhor fala isso para Salomão, o Senhor estava atentando Salomão de que o Senhor esperava de Salomão o mesmo posicionamento diante do Senhor, a mesma integridade do coração, ou seja, Davi foi conhecido e é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então o Senhor estava falando para Salomão, Salomão, eu te fiz grande em sabedoria. Eu quero que você seja maior ainda em integridade e em temor a mim. Aleluia. E com essa palavra, irmãos, o Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Você quer ser grande em sabedoria, mas eu quero que você seja maior em integridade e em temor diante de mim. O Senhor está dizendo para algumas pessoas. Então, irmãos, quando o Senhor fala isso, para Salomão, ele estava falando, Salomão, se atente à inclinação do seu coração e à sua integridade em temor diante de mim, muito acima, muito além da sabedoria que eu dei para você, administrar, cuidar e fazer aquilo que eu estou te designando. Então, irmãos, com o decorrer do tempo, nós vemos que Salomão, ele caiu na sua própria vaidade. Ele desobedeceu ao Senhor, desobedeceu aos mandamentos do Senhor e aquilo que o Senhor já tinha o advertido para que ele tomasse cuidado de não cometer. Foi exatamente onde Salomão caiu. Então, qual que é o ponto aqui, irmãos? A sabedoria, ela não é o que nos mantém para fazer, cuidar e administrar aquilo que nos foi confiado, mas a nossa vida em santidade e no temor ao Senhor é que nos vai fazer caminhar continuamente sensíveis ao Senhor e seguindo as instruções do Senhor. E como eu fiz um vídeo, não tem aí muitos dias, que em tudo nós devemos apresentar diante do Senhor, e Davi era este homem. Era isso também que o Senhor estava falando para Salomão, do posicionamento de Davi diante do Senhor. Em tudo, Davi apresentava diante do Senhor, e ele não fazia nada sem a testificação do Senhor para aquilo que ele tinha que fazer, ainda ele já sabendo o que ele tinha que fazer, como que ele tinha que administrar ali, o seu reinado e as coisas que lhe foi confiada. Mas Salomão não, irmãos, com o decorrer do tempo ele colocou toda a sua confiança na sua sabedoria. E não é assim, embora o Senhor nos dê a sabedoria para que a gente caminhe, para que a gente administre, para que a gente faça e cuide de tudo aquilo que nos foi confiado, a sabedoria não é um lugar que nós devemos depositar a nossa confiança, mas apresentando sempre tudo diante do Senhor. Eu falei isso, repito, esses dias atrás. E Davi era este homem, e era isso que o Senhor estava pontuando para Salomão. Então Salomão, com o decorrer do tempo, ele passou a confiar na sua sabedoria.
E o temor ao Senhor, de uma forma muito sucinta, foi se perdendo. E é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Ele nos dá a sabedoria dele, ele manifesta a sabedoria dele através de nós, seus filhos, seu povo, aqueles que ele cujo estabeleceu como uma autoridade, como um representante do reino dos céus aqui na terra. Mas a sabedoria do Senhor em nós não é garantia de nada, mas vivermos em temor ao Senhor e com uma vida plena em santidade. É isso que nos manterá naquilo que o Senhor nos confiou, seja uma posição também que o Senhor nos confiou, é a nossa vida em santidade e em total temor ao Senhor. É isso que nos mantém sensíveis a continuar seguindo por instrução do Espírito Santo de Deus e não de nós, e não nos apoiar na sabedoria. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Aleluia, que você entenda aquilo que o Senhor está falando, recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nada devemos nos apoiar, irmãos. Em nada, em nenhum dom, em nenhuma habilidade, em nenhum talento. O Senhor pode usar a sabedoria ou qualquer outro para nos enviar ou para nos colocar em determinados lugares. Mas o fato dele já ter nos enviado não foi por causa daquele dom, mas foi por causa daquilo que você já vinha apresentando diante dele. E então assim ele decide enviar. E depois que ele envia, não é aquilo que vai te manter ali. Não é aquilo que vai te guiar para continuar cuidando, administrando e fazendo o que lhe foi confiado, mas é a sua sensibilidade que vem do temor ao Senhor contínuo e da sua vida em santidade. Nós vemos isso no profeta Daniel, eu falei dele, né, por esses dias atrás, que o Senhor colocou ele diante do rei através da sabedoria de revelação, né, de sonhos e visões, mas o que fez o Senhor enviar Daniel foi a vida em santidade que ele já tinha, do que ele já vivia perante o Senhor, e foi isso que manteve Daniel naquele lugar, aonde o Senhor queria que ele estivesse. Aleluia, ouça com atenção e recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso filtro. Não é sabedoria, não é nenhum qualquer outro dom, habilidade ou talento. Mas é seguirmos em temor ao Senhor, que é assim, né? Seguir em sensibilidade. E a nossa vida em santidade. Porque é a santidade, irmãos, que vai mostrar a nossa separação. Que vai mostrar, irmãos, que de fato estamos ali fazendo pelo Senhor e pelo Espírito Santo do Senhor. Porque a santidade, ela só pode vir daquele que é santo. E isso fica claro e evidente para qualquer um que vê que é o Senhor que está fazendo aquilo, que é o Senhor que tem te criado. Eu também falei sobre isso por esses dias atrás. Ouça com muita atenção. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.